Só um momentinho. Minha boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria cumprimentar todos os irmãos que chegaram depois aí, que se conectaram depois. A gente já está transmitindo há uns 10 minutinhos. E vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Você que está com sua Bíblia aí na sua casa ou no smartphone, abra aí para a gente ler junto um pouco. Lucas capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 18. Nós vamos ler um texto um pouco grande aqui e nós vamos meditar nele. Lucas capítulo 7, verso 18, para você encontrar aí na sua casa, para você acompanhar junto aí. Na medida que os irmãos estiverem vendo aí, dê pra gente um retorno sobre o som, se está dando para ouvir direitinho, se precisa que fale um pouco mais alto. Na próxima a gente vai tentar uma caixinha de som para conseguir um áudio um pouco melhor aí na transmissão, irmãos. A partir do verso 18 do capítulo 7 de Lucas, a Bíblia diz o seguinte: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes para ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas em delícia estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio meu anjo diante da tua face, no qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre nascido de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus e contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, chamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um comilão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e dos pecadores. Verso 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua presença mais uma vez e nós suplicamos ao Senhor: tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de nós nesse tempo, Pai. E mais uma vez, com misericórdia e graça, fala-nos pela tua palavra. Traga a tua palavra aos nossos corações, endereçada a uma mudança de conduta da nossa parte, endereçada ao arrependimento dos nossos pecados, a transformação e renovação da nossa mente, a mudança de vida, Pai, e novidade de vida para nós. Pedimos que a Tua palavra venha para nos edificar. Pedimos que a Tua palavra venha, Pai, pelo Teu Espírito Santo ao nosso coração, a nos levar para próximos de Ti, a nos conduzir em um caminho de arrependimento, de abnegação, de proximidade com o Senhor. Te pedimos ao Senhor: tenha misericórdia de nós, porque se seguirmos os nossos próprios corações, nós não nos achegaremos ao Senhor. Mas pela Tua palavra nós podemos nos achegar ao Senhor.
Pela tua poderosa palavra e por meio do Espírito Santo somos conduzidos a nos prostrarmos diante de ti, a confiar plenamente em ti, a olhar para ti e encontrarmos em ti a beleza da tua santidade, a encontrarmos em ti, Pai, as maravilhas a qual o mundo não pode nos dar, a de fato descansarmos na paz que somente o Senhor pode trazer. Dai-nos nessa noite a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, continuamos aqui nosso estudo do Evangelho de Jesus segundo Lucas, e na semana passada nós havíamos iniciado o capítulo 7, e hoje com esse texto mais longo eu pretendo fechar o capítulo 7 nessa noite. Então nós temos alguns pontos do texto aqui que nós vamos refletir nessa noite. Voltando um pouco naquilo que nós tínhamos falado na semana anterior, até chegarmos aqui ao verso 18, nós falamos acerca do centurião e do servo do centurião que foi curado por Jesus Cristo. Semana passada nós aprendemos um pouco sobre a confiança na autoridade de Cristo e o senso de indignação que nós devemos ter em relação aos nossos pecados, a nos achegarmos diante de Deus em humilhação, em reconhecimento da grandeza e do poder dele. Aqui um pouco antes do verso 18, a qual nós lemos, nós vamos ver uma situação que não foi lida aqui, mas quero contextualizar ela um pouco com os irmãos, talvez um dos maiores milagres a qual Jesus operou, um deles, né? Teve também a ressurreição de Lázaro, mas aqui nós vamos ver a ressurreição do filho da viúva que morava na cidade de Naim. O versículo 11 até o versículo 17 vai falar a respeito desse milagre. Jesus estava indo de uma cidade para outra e encontrou uma caravana a qual uma viúva ia sepultar o seu filho. E ali Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. Jesus olhou para a dor dela e ressuscitou o filho dela. Ali nós podemos aprender algumas coisas dentro desse texto, desse contexto, depois os irmãos estudarem. Ali nós vamos ver que Jesus ele também enxerga a nossa dor e ele se compadece de nós. Olha a situação daquela mulher. Ela era uma mulher viúva que tinha um único filho, um jovem filho. Vamos dizer que 3 tragédias aconteceram na vida daquela mulher. Primeiro, um jovem morrer em sua idade de juventude era uma tragédia. Segundo, era o único filho que aquela mulher tinha. Ela não tinha mais nenhum outro filho para poder consolá-la. E terceiro, ela era viúva. O marido dela já não estava junto dela mais. Dentro do contexto bíblico da situação que ela estava passando, não apenas o fato dela não ter mais ninguém, mas até o próprio sustento dela estava comprometido, porque o único filho que ela tinha, que poderia ser o homem da casa, que poderia prover o sustento para ela, já não estava mais com ela. Ou seja, a tribulação, a dor chegou na vida daquela mulher de uma forma muito pesada, vamos colocar desse modo. E nós estamos vendo Jesus se compadecendo da dor dela. Nós estamos vendo Jesus enxergando a dor dela e trazendo e restabelecendo a esperança no coração dela. O verso 14, Jesus ordena que ela não chorasse e logo Jesus traz de volta a vida daquele jovem. Muitos sinais e muitos milagres aconteceram e estavam acontecendo no ministério de Cristo, que não era um ministério apenas de uma mensagem que ia aos ouvidos, mas também ia aos olhos. E dentro dessa questão da ressurreição do filho dessa viúva e de todas as outras situações que estavam acontecendo, a ponte do contexto que nós precisamos só entender o que Lucas estava descrevendo para a gente aqui a partir do versículo 18. Porque os discípulos que seguiam João Batista, eles ouviam falar acerca daquilo que Jesus estava fazendo. E ouvindo falar acerca do que Jesus estava fazendo, eles foram até João Batista e relataram para ele. Então, o verso 18 e 19 vai falar: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando-lhe 2 dos seus discípulos, enviou-lhes a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João Batista aqui, ele está em uma prisão. Mas a pergunta que nós devemos fazer nesse momento para entender que dentro do capítulo 7 era: quem era João Batista? Quem era esse homem a qual estava mandando perguntar para Jesus se de fato ele era o Messias? Todos os irmãos aí que estiveram nos estudos no templo, quando nós falamos a respeito do capítulo 3, nós vimos que João Batista foi aquele que Deus levantou para anunciar, para ser o precursor de Cristo. Aquele que veio e começou o seu ministério no deserto, e no deserto ele pregou e multidões se arrependeram através da mensagem de João. É aquele homem que anunciava o reino vindouro de Cristo e pregava para aquele povo o arrependimento.
Nós podemos destacar algumas características de quem era João Batista e do seu ministério antes de nós entrarmos nessa questão de João mandar os seus discípulos irem perguntarem se Jesus era o Messias. O próprio Jesus vai trazer as características de João, vai começar a perguntar para a multidão quem era João e vai começar a falar acerca de João Batista. Nós podemos compreender a partir da visão de Cristo, como Cristo via João Batista, como nós devemos vê-lo. Veja aqui no versículo 24, Jesus vai dizer o seguinte: e tendo retirado-se os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: quem saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Essa foi a primeira pergunta de Jesus. O que nós podemos entender ao ler esse versículo é que João Batista ele era um homem que não se dobrava diante das circunstâncias. Ele não se dobrava diante das adversidades. Ele não era um homem que tinha medo de anunciar, ou de trazer, ou de pregar a mensagem a qual tinha sido confiada a ele. Nós estamos vendo aqui um João Batista que chega para Herodes e fala assim: você está em adultério. Você está ficando com a mulher do seu irmão, você está adulterando. Ele não tinha medo das autoridades que estavam acima dele, não tinha medo de pregar arrependimento para homens que precisavam arrepender dos seus pecados. João Batista, ele preferiu escolher a morte do que escolher a apostasia. Ele preferiu a morte do que mudar a sua mensagem para poder agradar uma pessoa, para poder agradar uma autoridade, para poder agradar o governo daquela época, podemos colocar desse modo. Ele é um homem que foi à morte pela mensagem que ele pregava. Isso talvez nos chama a uma reflexão sobre a firmeza na fé, ou a perseverança na fé. É melhor morrer em Cristo do que deixar de caminhar sem Cristo. Isso é um chamariz para nós cristãos que devemos pensar na nossa vida e como nós temos vivido ela e se de fato nós temos vivido ela para Deus. Não devemos ser inconstantes naquilo que nós vivemos e a vida que vivemos uma vez que nós recebemos ela em Cristo Jesus. Uma outra característica é que nós vamos ver em João Batista que o próprio Jesus vai dizer no versículo 25, se você tiver com sua Bíblia, veja: mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos palácios reais. Jesus está perguntando: vocês foram ver um João Batista que estava no palácio? Ele estava pregando, era no palácio, ele estava pregando num grande templo, dentro da cidade, numa grande praça, tinha um outdoor para ele pregar ali, tinha um palanque para ele pregar ali. As multidões ficaram atraídas por causa do bom louvor, por causa do ministério de louvor que veio antes de João Batista subir ali? Não. O que nós estamos vendo é um João Batista que não era um bajulador de poderosos, ele não estava interessado em ficar conhecido, em ter uma vida conhecida, em ter uma vida pomposa, em ter uma vida cheia de glamour. Ele era um homem despido disso. Ele era um homem que não estava manipulando a mensagem que foi confiada para ele para fins próprios, para angariar poder para si mesmo, para se tornar conhecido, para se tornar influente em um lugar ou em outro lugar. O que nós estamos vendo é que ele não estava buscando as efemeridades deste mundo. Ele estava firme com a mensagem que tinha sido confiada a ele. Podemos ver também que ele foi um homem preparado por Deus para uma grande obra. Veja o versículo 26. Mas saístes a ver um profeta? Sim, vos digo. E muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio meu anjo diante a tua face, a qual diante de ti preparará o teu caminho. João era um grande profeta. João não apenas um grande profeta, mas aquele que abriu o caminho para a vinda de Cristo. Aquele que começou a anunciar o arrependimento a fim de que Cristo fosse manifesto, e Jesus Cristo próprio foi batizado por João para que se cumprisse toda a justiça, segundo as palavras do próprio Cristo. João também, nas palavras de Cristo, nós podemos ver como o único homem enaltecido pelo próprio Filho de Deus. Porque em João Batista nós temos uma linha divisória. Perceba o versículo 28. Eis que vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus fala acerca do ministério dele, do tipo de vida que ele viveu, elogia, falando que não houve um profeta maior que ele, mas Jesus também deixa claro um tipo de vida que ele chamou aqueles que são filhos dele para viver. Ele está dizendo aqui no versículo 28 que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista.
Isso nos traz uma clareza muito profunda acerca do Evangelho. Jesus não está dizendo que o Evangelho é viver como João Batista viveu. Jesus não está dizendo que devemos fazer tudo igual João Batista. Jesus não trouxe apenas um código moral. Jesus não trouxe um conjunto de leis e disse assim, obedeçam isso e vocês serão salvos. O que Jesus está falando aqui, que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, é maior do que a vida de servir a Deus que João Batista viveu. Ele está dizendo, olha, não é só um estilo de vida, não é só um conjunto de regras, não é só um conjunto de obediências a determinadas leis. O que é necessário para ser o menor no reino de Deus, ou para participar desse reino, é uma nova vida. É isso que nos torna participantes do reino de Deus. É uma linha divisória que começa em Cristo Jesus, manifestando a salvação para todo aquele que crê. E por fim, um homem bem-sucedido em seu ministério. Veja o versículo 29. E todo o povo, isso Jesus falando acerca de João, e todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. João Batista é um homem que pregou no deserto, e apenas no deserto. E as multidões foram até o deserto para ouvir a mensagem que ele tinha a anunciar. João Batista é um homem que no deserto ele abalou as multidões. João Batista é o homem que, com a mensagem que ele recebeu e entregou, as pessoas vinham a ele e diziam: o que nós devemos fazer agora? Agora que nós ouvimos as verdades deste reino, agora que nós ouvimos que ele virá para salvar os que são dele, os que confiam nele, os que se arrependem dos seus pecados, e todos os outros serão condenados, serão trazido um juízo sobre eles, o que nós devemos fazer para viver de acordo com a vontade deste Deus? Essa era a pergunta que as pessoas chegavam, as multidões chegavam a João Batista para serem batizadas no deserto. Muitos foram levados ao arrependimento. O que torna uma característica de João Batista é que ele foi bem sucedido em seu ministério. Ele foi bem sucedido naquilo que Jesus designou para ele fazer. Ele foi bem sucedido na vocação dele. Isso talvez vai trazer uma pergunta para nós, no nosso evangelho, no nosso cristianismo, no tipo de igreja que nós vivemos hoje, da forma que nós congregamos. Nós temos sido bem-sucedidos naquilo que Jesus Cristo nos chamou para fazer? Isso é uma pergunta muito válida para os nossos dias. Porque todas as pessoas, de algum modo, estão buscando se tornar pessoas bem-sucedidas. Todas as pessoas, de algum modo, estão buscando ser pessoas de sucesso. Todas as pessoas, de algum modo, elas querem ter um sucesso no casamento, elas querem ter um sucesso sendo um bom pai, sendo um bom professor. Elas querem ter um sucesso diferenciado como profissionais. Elas querem ter um sucesso, elas querem ser reconhecidas diante da sociedade. Todas as pessoas, de algum modo, elas querem um prestígio. Todas as pessoas, de algum modo, querem ser bem-sucedidas. Mas muitos de nós estamos querendo ser bem-sucedidos aos nossos próprios olhos. Naquilo que nós achamos que é vantagem para nós. Naquilo que vai nos trazer algum privilégio. Naquilo que vai nos trazer algum prestígio. Mas a pergunta que nós devemos fazer como cristãos é como ser bem-sucedido naquilo que Deus me chamou para fazer para Ele. Ou como ser bem-sucedido na vida que Jesus me chamou para viver para Ele. Aí a situação começa a ficar um pouco mais complicada. Porque ainda com a mesma visão que nós temos a respeito do mundo, que ser bem-sucedido é quando nós temos prestígio, é quando nós nos tornamos conhecidos, é quando nós nos tornamos queridos, é quando nós nos tornamos importantes diante do mundo que nós estamos vivendo, ou quando nós nos tornamos relevantes diante da cultura. Nós temos confundido sermos bem-sucedidos naquilo que Deus nos chamou para fazer com essas coisas. Perceba o João Batista. João Batista foi bem sucedido em seu ministério e terminou morto. João Batista foi bem sucedido em seu ministério e porque ele foi bem sucedido, a cabeça dele foi arrancada. Isso é assustador para algumas pessoas. Isso é assustador para o mundo. Mas ser assustador para o mundo é normal. Mas isso tem sido assustador para a parte da igreja. Isso tem sido assustador para a parte da igreja que ensina que um cristão bem sucedido é um cristão que reconhece Deus, oferece sacrifícios para Deus e por isso ele é próspero. Nós temos sido ensinados que ser bem-sucedido é não ter falta de nada. Nós temos sido ensinados que ser bem-sucedido é quando nós confessamos a Cristo e Cristo começa a melhorar na nossa vida. Nós achamos que ser bem-sucedidos é falar assim: agora que eu tenho Cristo, tudo vai dar certo.
Tudo vai acontecer, todos os meus sonhos irão se realizar, porque afinal de contas, Jesus Cristo morreu na cruz para realizar os sonhos de Deus na minha vida. É o que nós temos sido ensinados muitas das vezes. Mas ser bem-sucedido aos olhos de Cristo, ou ser bem-sucedido naquilo que Cristo nos chamou para fazer, vai exigir e muitas das vezes vai custar coisas que nós não estamos preparados para entregar. Em algumas, muitas outras vezes, vai custar a nossa própria vida. Ser bem-sucedido naquilo que Cristo nos chamou para fazer não significa se tornar um pregador de sucesso, não significa se tornar um profissional de sucesso, não significa se tornar o melhor pai, melhor mãe do mundo. Mas ser bem-sucedido naquilo que Cristo nos chamou para fazer significa estarmos completamente lançados diante dele. Ser bem-sucedido naquilo que Cristo nos chama para fazer é estar disposto a morrer por ele. É estar disposto a abnegar das nossas vidas por ele. Ser bem-sucedido ao critério de Cristo não é ter sucesso, é ser fiel. Fidelidade. É isso que é o chamamento cristão. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É o que Jesus fala para João lá em Apocalipse. O João apóstolo. Para uma das igrejas de Éfeso. Esse é o chamamento do cristianismo. Esse é o chamamento de uma vida cristã. Fidelidade. Isso é ser bem-sucedido. É ser fiel a Deus se fomos chamados para orar, sermos fiéis em oração. Se somos chamados para pregar, não é ficar pegando a Bíblia, inventando um monte de coisas, um monte de teologias estranhas, de coisas que atraem os homens, mas é pegar a Bíblia e ser fiel à Bíblia, é anunciar a Bíblia e somente isso. É isso que Cristo está chamando a gente. É isso que é se tornar bem-sucedido. É fazer aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, com fidelidade e com excelência. E quantas das vezes nós temos sido faltosos nessas questões também? E quantas das vezes nós temos sido fracos nisso também? Porque nós estamos preocupados demais em nos tornar bem-sucedidos com uma série de coisas que estão acontecendo lá fora, mas no que diz respeito à eternidade, nós temos preocupado muito pouco. O que nós estamos vendo, esse é o diagnóstico que nós vamos ver de Jesus Cristo em relação a João Batista. Mas mesmo diante de um ministério bem-sucedido, não significa que seremos como super-homens. Não significa que não teremos dificuldades. Não significa que não teremos momentos em que haverá sombras em nossa alma. Que não haverá momentos de dúvidas em nosso coração. Que não haverá momentos em que passaremos tribulações e nos questionaremos a respeito de algumas coisas. Cumprir bem o nosso ministério também envolve isso, envolve essas questões. Nós vamos ver isso em João Batista. Perceba que nós vemos o diagnóstico de Cristo a respeito de João Batista, mas voltando ao versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas, e João, chamando seus 2 discípulos, enviou-lhes a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha que pergunta que João Batista está fazendo. Nós acabamos de falar que era João Batista. Aquele que morria pela mensagem que ele estava pregando, aquele que não se vendeu, aquele que foi fiel até o fim, aquele que cumpriu bem seu ministério, aquele que anunciou a respeito de Cristo, anunciou sobre a vinda do Messias, falou sobre arrependimento. Agora ele está olhando para o Messias, ele está olhando para Jesus Cristo, e ele está preso, ele está mandando seus discípulos perguntarem para Jesus assim: você é o Messias? Você é aquele que estava prometido? O que nós estamos vendo é um homem que cumpriu bem o seu ministério, é um homem que cumpriu bem o seu chamado, um homem que entendeu o que é fidelidade, mas um homem que está passando dores, um homem que está passando lutas, porque nesse momento ele está num calabouço. E João Batista talvez ele teria motivos para pensar assim. Talvez ele tinha indagações a respeito daquilo que ele viveu, a respeito daquilo que ele passou, que levou ele a fazer essa pergunta. Perceba algo interessante, que como é que João Batista ia conciliar as maravilhas que Jesus estava fazendo com o fato dele estar dentro de uma prisão? Como é que João Batista olha para Jesus lá fora, curando, operando maravilhas, multiplicando pães e peixes, ressuscitando os mortos, anunciando o evangelho, enquanto ele, o servo fiel de Cristo, aquele que disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça, aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vendo Jesus fazendo todas essas coisas, ele está preso. Como é que João Batista lida com o drama da sua prisão enquanto Jesus está lá fora cumprindo o seu ministério?
Como é que João Batista encara isso? Como é que João Batista encara uma situação como essa? Agora olhe para a nossa vida também como João Batista. Como é que nós reagimos quando nós estamos passando por alguma situação e nós sentimos que Deus está operando, que Deus está fazendo, que Deus continua operando milagres, que Deus continua abençoando, mas nós não estamos sendo alvos dessa bênção, ou nós não estamos sendo alvos desse favor de Deus. Esse talvez é o drama das nossas almas. Mas João Batista reagiu diferente. Como é que nós temos reagido a isso? Nós olhamos para Deus, Deus não me ama mais, Deus me abandonou, Deus me deixou aqui jogado, nós olhamos para Deus, murmuramos e lamentamos. Nós estamos lendo o texto, fala que João Batista lamentou, mas nós temos uma facilidade muito grande para lamentar quando algo que nós queremos, nós pedimos para Deus, não acontece do nosso jeito. Nós temos uma facilidade muito grande para maximizar os nossos dramas e minimizar o tamanho do nosso Deus. E tornar o nosso Deus pequeno diante das circunstâncias que nós achamos grandes demais, circunstâncias que vivemos nessa terra. Como é que João vai lidar com o fato de que Herodes está no trono e ele está na cadeia? Um rei que vivia bêbado, tinha adulterado com a mulher do seu irmão, vivia em adultério. Como é que ele lida com o fato de uma autoridade pecaminosa estar governando e ele, que era o arauto do reino divino, do eterno, que tinha anunciado uma palavra, estava ali preso, estava ali numa prisão? Como é que ele olha para isso e vê nem o favor divino me alcançou dentro dessa prisão e me tirou daqui? Como é que João lida com isso? Como é que João vai lidar com o silêncio de Jesus, com a sua urgente necessidade de ser salvo? João Batista estava a alguns dias da sua morte, Jesus estava abençoando, estava curando, estava exercendo misericórdia pelo mundo, mas Jesus em momento algum enviou uma mensagem para Herodes. Jesus em momento algum trouxe um sermão condenando a atitude de Herodes em relação a João Batista. João Batista poderia olhar e falar assim, o céu está fechado para mim, Jesus está em silêncio comigo. Ele teria motivos para murmurar, ele teria motivos para desistir olhando desse jeito. São os motivos que muitos de nós, muitas das vezes, deixamos tudo. São os motivos que muitos de nós largamos de servir a Deus. São motivos que muitos de nós pensamos que agora nós não vamos servir a Deus porque Deus não fez o que nós queríamos. Porque Deus não foi ao nosso favor no momento que nós mais precisávamos. E quando nós vemos em João Batista uma outra situação, e talvez essa seja uma situação uma situação que leva com que as pessoas hoje tenham esfriado a sua fé, tenham se apostatado. Como é que nós podemos olhar para Jesus não intervindo em João, na situação de João, diante da mensagem que João tinha pregado? João tinha pregado a mensagem que Jesus viria, levaria os seus que creram nele, e o restante ele pegaria com a pá e lançaria no fogo. E traria um juízo de condenação. E traria um juízo exercendo justiça sobre todos aqueles que viveram uma vida de transgressão e de pecado. Essa era a expectativa de João. Essa talvez era uma das expectativas de João a respeito de Cristo. Um reino de juízo, um reino que viria com miríades celestiais, deporia os reis da terra e reinaria com glória, exercendo esse juízo, trazendo libertação ao povo, trazendo libertação àqueles que creram, que se arrependeram, que confiaram. Mas o que ele vê é um Jesus que estava andando, multiplicando, abençoando. A grande questão nem é a questão da prisão de João dentro do cárcere, mas a expectativa que João teria criado, ou que João criou. Muitas das vezes nós estamos na mesma situação. Muitas das vezes não é algum sofrimento que tem nos afastado de Deus. Muitas das vezes não é alguma luta que tem nos afastado de Deus. Muitas das vezes não é alguma situação que nós passamos que tem nos afastado de Deus. O grande motivo que as pessoas não servem a Deus hoje, ou que desistiram, ou que se desviaram, ou que apostataram da sua fé, é porque elas criaram uma expectativa em Deus e essa expectativa foi frustrada. Talvez por um tipo de ensino errado, elas esperaram que Deus ia fazer algo por elas, ou que ia dar algo a elas, e isso não aconteceu, elas desistiram de servir a Deus. Quantos homens perderam uma namorada e desistiram de servir a Deus? Achou que ela era mulher de Deus para a vida dele, ela largou ele largou de servir a Deus. Quantas mulheres largaram de servir a Deus porque encontrou um cara, achou que ele era um homem de Deus para a vida dela, aí eles terminaram, agora ela não serve mais a Deus porque ela achou que Deus tinha dado, ela criou uma expectativa em cima daquilo que Deus não estava fazendo, ou Deus não prometeu.
Quantos de nós desistimos de servir a Cristo, de estarmos fiéis diante de Deus, de ouvir a palavra dele, guardar em nosso coração, porque algo não aconteceu do jeito que a gente queria, talvez a gente não foi promovido, talvez a gente perdeu o emprego, talvez a gente não passou no vestibular e deixou de servir a Deus. Talvez coisas que a gente foi ensinado que era o sonho de Deus para nós, que Deus ia nos dar, que Deus ia dar a vitória, que Deus ia fazer alcançar, que Deus ia curar, que Deus ia ressuscitar. Isso não aconteceu na nossa vida porque nós criamos uma expectativa em cima disso, quando não é exatamente isso que Cristo está nos prometendo. Então o motivo do esfriamento da nossa fé é criar uma expectativa errada em cima daquilo que Deus está fazendo, ou em cima daquilo que Deus fez, ou em cima daquilo que Deus deve fazer por nós, como se nós pudéssemos, como falamos no outro sermão, cobrar a Deus alguma coisa. Como estávamos falando, ter dúvidas ou passar momentos de tribulação ou de dificuldade na vida de um cristão, isso é normal, isso é bíblico. O que não é normal é apostatar da fé quando as situações difíceis vêm. O que não é normal é desistir de Cristo ou do seu evangelho, ou não compreender aquilo que Cristo nos chamou para viver em qualquer situação adversa que nós enfrentarmos. Veja que grandes homens na Bíblia tiveram as suas dificuldades. Nas palavras do Hernandes Dias Lopes, muitos homens foram assaltados pela dúvida ao longo do seu ministério. Moisés, por exemplo, pediu para morrer em certa ocasião, em Números capítulo 11, versículo 10, o texto do versículo 10 ao versículo 15, você vai ver isso. Elias, em 1 Reis, capítulo 19, também pediu para morrer. Jeremias teve os seus momentos de lamentações. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, também teve seus momentos de dificuldade. Nós estamos vendo aqui João. Ter momentos de dificuldade é normal. Ter momentos que nós teremos dificuldades, ou lutas, ou dúvidas, é normal. Mas a pergunta é onde nós estamos lançando as nossas dúvidas? Onde nós estamos recorrendo? Porque olha João. João ele está recorrendo a Cristo. Ele faz o seguinte, chamando os seus 2 discípulos, enviou-lhes a Jesus. Ele foi perguntar para Jesus, ele foi no lugar certo para sanar as suas dúvidas. Ele foi ao Messias, ele foi ao Cristo, ele foi ao Filho do Deus vivo. E Jesus traz uma resposta que é uma resposta que acalma a alma de João, que testifica e confirma tudo aquilo que João tinha feito, que confirma que o que João fez vai glorificar a Deus, que confirma que Cristo é o Messias, que a confiança dele poderia estar depositada nesse Jesus, a qual proveria salvação para todos. Veja o que Jesus responde para ele. Respondendo então Jesus lhe disse, ide e anunciai a João, versículo 22, que o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam, e aos pobres anunciasse o Evangelho. Perceba que a resposta de Jesus ela é cheia de misericórdia. Enquanto talvez João esperava um reino de juízo, de condenação aos pecadores e honra àqueles que reconheceram a Cristo, o que nós estamos vendo, Jesus primeiramente chegando com a sua mensagem, indo na sociedade, naquela parte que era mais discriminada, aquela parte que era jogada às margens, e trazendo uma mensagem de vida para eles. Aqueles que não eram considerados nada, é onde Jesus está andando e trazendo vida. É onde Jesus está trazendo a sua mensagem de vida. É onde Jesus está pregando esse sermão que não é uma pregação apenas aos ouvidos, mas é uma pregação aos olhos, porque além da mensagem do Evangelho, a mensagem viva anunciada ali, nós estamos vendo tudo o que Jesus está fazendo. A vida que Jesus está produzindo, curando, operando as suas maravilhas. Nós podemos ver, e essa mensagem, essa resposta, ela torna pacificadora para João, porque João consegue compreender então que Jesus Cristo estava cumprindo os sinais que somente o Messias poderia cumprir. Porque os profetas antes de João haviam predito isso. Então quando João ouve que Jesus estava curando, que Jesus estava ressuscitando, que Jesus estava purificando os leprosos, ele vai entender que ele está cumprindo o ministério, o ofício dele, que ele era então claramente o Filho de Deus. Os sinais demonstram que Jesus é o Cristo e a alma de João pode se deleitar nisso. Nós olhamos para o Evangelho e vemos tudo o que Jesus fez. A nossa alma pode se deleitar em Jesus. A nossa alma pode descansar em Jesus. A nossa alma pode confiar em Jesus. Perceba que algo interessante, e o relato de Lucas ele fecha de um modo muito, muito maravilhoso, porque nós vemos que um centurião gentil, pagão, creu em Jesus e seu servo foi curado.
Nós vemos que uma viúva teve o seu filho ressuscitado. Nós vemos agora João com as suas indagações lançando elas diante de Jesus. Nós vemos Jesus falando acerca de João e Jesus devolvendo uma resposta para João. E o que nós podemos ver também, Jesus ressuscitando os mortos. E essa resposta ela é muito válida para João e ela é muito válida para todos nós. Porque João estava à beira da morte e Jesus é aquele que poderia ressuscitar da morte. João está à beira da morte e Jesus vem para ser ressurreição. João está à beira da morte e Jesus vem para trazer vida. Então o que nós podemos concluir é que a morte não poderia ser uma preocupação para João. E olhe para os nossos dilemas. Talvez o maior dilema de João era tudo o que ele fez e agora ele morreu daquele jeito. Nós temos tantos dilemas, nós temos tantas questões, nós temos tantos dramas na nossa alma que precisam ser tratados. Mas não há um drama maior, ou uma coisa maior, um sofrimento maior que pode nos ser irrompido do que a morte. A morte é o fim de todas as coisas. A morte é um ponto final. Para a morte não há recurso aos olhos dos homens. Os homens não podem resolver a morte. Os homens podem resolver a economia, os homens podem tentar resolver assuntos das doenças, os homens podem tentar melhorar a sociedade, os homens podem conhecer mais, ter mais educação, ter mais desenvolvimento tecnológico, mas os homens não conseguem dar a vida. Isso não acontece. E Jesus é aquele que dá a vida. O que nós podemos entender é que a morte, que é talvez o maior de todos os dramas, ou talvez o maior de todos os nossos medos, ela não deve mais ser, se nós estamos diante de Cristo Jesus. Talvez a pergunta que nós deveríamos nos fazer é como nós vamos morrer, ou para onde, de que modo vai ser o fim da nossa vida. Mas a pergunta mais válida para a vida de todo ser humano nessa terra é que tipo de ressurreição eu vou encarar? Sabendo então que Jesus é aquele que venceu a morte, sabendo então que Jesus é aquele que vence o meu maior drama, ou o meu maior medo, ou o meu maior temor, que é o fim da minha vida, o que será de mim ao encarar a ressurreição? Essa deve ser a nossa pergunta, porque só vai haver duas possibilidades: ressurgir para a glória de Deus, ser recebido por Cristo, como Cristo diz: vinde benditos do meu Pai, para o reino eterno a qual vos tenho preparado desde a criação do mundo. Essa é uma das respostas. Ou a outra resposta: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. No final, a resposta que realmente importa é essa: que tipo de ressurreição nós vamos encarar? No final, os nossos dramas não nos justificarão diante de Deus. No final, os nossos sofrimentos não resolverão os nossos problemas. Não encontraremos ou não chegaremos ao céu dizendo para Deus: não consegui honrar, não consegui servir o Senhor, eu não consegui crer porque eu estava desse jeito. O Senhor entende? Nós não teremos justificativas. Os nossos sucessos, as nossas conquistas não poderão ser depositadas no céu. Mas eu fiz tanto, mas eu fui um ótimo profissional, mas eu me tornei milionário naquela terra e agora você vai me condenar. Isso não vai resolver diante da eternidade. O que Cristo está dizendo é que a morte não pode nos separar do amor de Deus e não pode nos separar do juízo de Deus. E que todas as coisas que passamos nessa terra são temporárias. Que todas as situações ou lutas que nós passamos aqui, elas vão passar. E no fim o que realmente importa é aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz. A eternidade com Deus, o acesso ao Pai, a reconciliação de todo aquele que crê no Filho de Deus para com esse Deus de misericórdia, para com esse Deus de amor, para com esse Deus de graça que nos deu seu Filho amado, mas também para com esse Deus de justiça, que não deixará impune o pecado, que não tomará por inocente o pecador que vive no deleite do seu pecado. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que Deus possa nos dar a direção em tudo aquilo que nós formos fazer. Que Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa gerar em nossos corações, no meu coração, no seu coração, um despertamento. Um despertamento para o tipo de vida que nós temos vivido. Um despertamento para o tipo de vida que nós temos seguido a cada dia. A repensar as nossas prioridades, a repensar de fato o que nós temos dado importância em nossas mentes e em nossos corações.
a fazer as perguntas certas para nós mesmos e sabermos, por meio da palavra de Deus, a nos identificarmos com o favor de Deus, com a graça que é ministrada em Cristo Jesus, que é proporcionada por Ele, a fim de que sejamos salvos. Que Deus possa abençoar a sua noite, que Deus possa abençoar a sua semana. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te agradecemos por essa palavra nessa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus de grandiosa graça para com o teu povo. O Senhor tem nos sustentado em meio a dias difíceis. O Senhor tem nos direcionado em meio a momentos de dificuldade, em meio a momentos de tensão. Mas pela tua palavra nós podemos aprender que podemos confiar plenamente em ti e que a morte não pode nos separar do Senhor. Nada pode nos separar do teu amor. Nós pedimos ao Senhor que gere em nossos corações um deleite maior pela tua presença, uma devoção mais profunda e um servir mais abnegado de nós mesmos, buscando entender aquilo que o Senhor quer de nós. Pedimos a tua bênção sobre cada casa. Pedimos a sua bênção sobre cada filho teu espalhado sobre esse mundo. Pedimos que o Senhor venha avivar a tua igreja nesse tempo. Venha despertá-la para servir com um coração sincero diante de ti. Para se curvar diante de ti em arrependimento e buscando a remissão dos pecados e a cada dia se santificando até o dia da tua vinda. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos, nos dê paz, nos dê tranquilidade, porque nós bem sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Uma boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos.